Vamos. Ok, Johnny? Manda ver, presidente. Ao vivo? Boa noite a todos. Hoje, dia 15 de março de 2021, daremos início à 7ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Registro. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Presente. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho, presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Vereador Fábio Cardoso Júnior, presente. Vereador Francisco Ricardo das Neves. Presente. Vereador Francisco Ricardo das Neves, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério, presente. Vereador Heitor Pereira Assunção. Presente. Vereador Heitor Pereira Assunção, presente. Vereador Inês Satio Kuyama Kawamoto, presente. Vereador Irineu Roberto da Silva, ausente, por motivos médicos, com atestado. Vereador José Lopes. Presente. Vereador José Lopes, presente. Vereador Manuel de Aquino Batista. Vereador Manuel de Aquino Batista. Está sem som. Mas vereador Manuel de Aquino Batista, presente. Vereador Renato Souza Machado. Pronto. Vereador Renato Souza Machado, pronto. Vereadora Sandra Kennedy Viana. Presente. Vereadora Sandra Kennedy Viana, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso. Vereador Vander Lopes Pedroso, presente. Vereador Xavier Rufino de Oliveira. Pronto. Vereador Xavier Rufino de Oliveira, pronto. Havendo o número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura do expediente do Executivo. Expediente do Executivo. Ofício número 04/2021 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1895/2021, que altera a lei 1321/2013, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Habitação e da outras providências. Ofício número 05/2021 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1896/2021, que dispõe sobre a denominação do Centro Psicossocial 1, Dr. Atier Walib Matias, localizado no Jardim Paulista, neste município. Ofício número 07/2021 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei 1898/2021, que dispõe sobre a qualificação de entidades como organizações sociais e da outras providências. Ofício número 08/2021 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando o projeto de lei número 1899/2021, que autoriza a alienação de imóvel que especifica por doação a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, CDHU. Ofício número 09/2021 da Prefeitura Municipal de Registro, encaminhando a solicitação de retirada do projeto de lei número 1891/2020, que altera as leis 1852/2019 e 1652/2017, que revoga dispositivo e dá outras providências. Projeto em geral, vetos, ofícios, encaminhamento balancete, encaminha as comissões permanentes. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura do expediente dos senhores vereadores. Projetos de lei. 012/2021, do vereador Renato Souza Machado,
acrescenta o inciso 21 ao artigo 2º da Lei Municipal 1503/2015, que institui o programa Bolsa Atleta do município de Registro e dá outras providências. Projeto de Lei 13/2021, do vereador Renato Souza Machado, altera o artigo 1º da Lei 1346/2013, que dispõe sobre a proibição do uso de telefone celular e similar eletrônico portátil nas salas de aula da rede pública municipal e particular de ensino. Projeto de Lei 14/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior, que torna públicas as listas de espera dos inscritos nos programas habitacionais no município de Registro. Projeto de Lei 16/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior, dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica e dá outras providências. Projeto em geral encaminha as comissões permanentes. Requerimentos. Requerimento 57/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior, requer que sejam solicitadas informações ao senhor prefeito municipal a respeito do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, estabelecido pela Lei 1164, de 14 de julho de 2011. Requerimento 58/2021, do vereador Gerson Teixeira Silvério, requer que seja oficiado ao senhor prefeito municipal com o objetivo de apurar denúncias relacionadas aos honorários recebidos pelo corpo jurídico da Secretaria Municipal de Serviços Jurídicos e Segurança Pública e Procuradoria Municipal, o cumprimento das horas trabalhadas e legalidade do acúmulo das atividades públicas e advocacia privada. Requerimento 59/2021, da vereadora Sandra Kennedy Viana, documentos em relação ao contrato de gestão 001/2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Saúde. Um momentinho. Prefeitura Municipal de Registro, né? Entre a Prefeitura Municipal de Registro e a ONG Uma Visão para o Futuro, Visa Vale, para a gerência da UPA 24 horas. Requerimento 60/2021, da vereadora Sandra Kennedy Viana, documentos em relação ao contrato de gestão 002/2020, firmado entre a Prefeitura Municipal de Registro e o Instituto Mais Saúde para a gerência da UPA 24 horas. Requerimento 61/2021, da vereadora Sandra Kennedy Viana, cópia dos atos administrativos de licitação e pagamento de empresas para implantação do atendimento na chamada Tenda Covid, nas imediações da UPA 24 horas de registro, firmados em 2020 e o contrato vigente na presente data. Requerimento 62/2021, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requeiro na forma regimental que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o número de código externo para acompanhamento dos atos administrativos de licitação e contratação de cestas de alimentos para alunos da rede municipal de educação, solicitado pela Secretaria Municipal de Educação. Requerimento 63/2021, da vereadora Sandra Kennedy Viana, requeiro na forma regimental o número de código externo para acompanhamento dos atos administrativos de licitação e contratação de teste rápido antígeno SUAB para coronavírus, solicitado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Requerimento 64/2021, da vereadora Sandra Kennedy Viana. Requeiro na forma regimental total de atendimentos realizados na UPA 24 horas de registro nos meses de novembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021, e no período de 1 a 11 de março do corrente, discriminando segundo a triagem feita a partir da classificação de risco, com base no protocolo de Manchester. Requerimentos oficiais conforme requerido. Indicações. Indicação 538/2021, vereador Fábio Cardoso Júnior, que seja alterada a Lei Municipal número 110, de 15 de setembro de 99, que cria o Programa Emergencial de Auxílio-Desemprego e dá outras providências, incluindo vagas reservadas para mulheres vítimas de violência doméstica. Indicação 539/2021, do vereador Renato Souza Machado, que se oficia a Procuradoria-Geral do Município para que ingresse com ação judicial adequada no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para retomarmos a fase amarela ou, de maneira subsidiária, a fase laranja. Indicação 540/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior, que seja viabilizado o decreto ou projeto de lei que autoriza veículos particulares de transporte escolar a realizar transporte alternativo de passageiros na cidade de Registro durante a pandemia do Covid-19. Indicação 541/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior, que seja implantado um canal online 24 horas via WhatsApp para encaminhamento de denúncias sobre o descumprimento dos decretos e aglomerações, festas clandestinas e solicitações de informações sobre o Covid-19, em caráter de urgência. Indicação 542/2021, do vereador Fábio Cardoso Júnior, que realize a implantação de um canal de atendimento acessível 24 horas à população via WhatsApp, ao menos para serviços emergenciais, como defesa civil, ou disponível minimamente em regime de plantão de fim de semana para serviços como auxílio funeral e serviços emergenciais de infraestrutura, queda de barreiras, pontes, obstrução de bueiros, alagamentos, etc. Indicação 543/2021, da vereadora Sandra Kennedy Viana, disponibilize com extrema urgência um canal de comunicação para denúncias quanto ao descumprimento do protocolo de enfrentamento ao novo coronavírus. Indicação 544/2021, da vereadora Sandra Kennedy Viana, sugerindo ao excelentíssimo senhor prefeito avaliação sobre a viabilidade de implantação de medidas emergenciais visando contribuir para a melhoria do atendimento do sintomático respiratório no espaço da tenda Covid. Indicações oficiais conforme solicitado. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura do expediente diversos. Não há. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura da pauta a ser deliberada na ordem do dia. Não há. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à chamada dos senhores vereadores inscritos a falar no pequeno expediente. Pela ordem, senhor presidente. Aonde que se inscreve? Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Para se inscrever no chat ou levanta a mão, né? Isso, pode Levanta levantar a mão, faz assim. Mais fácil. Não, A Sandra acho que está escrita primeiro lá no chat, viu? Primeiro foi a Sandra. não, é que eu não vi as minhas indicações. Eu fui na Câmara, assinei as indicações. Essa que foi lida hoje foi do resto da semana passada. Viu? Eu fui na Essa semana sexta-feira nós não na tivemos. Câmara, assinei todas as indicações.
que você assinou foi da semana passada. Tá bom? Se você assinou sexta, Será? Com vereador, certeza, não, vereador. não sai nessa, tem que ser na quarta-feira. Quarta-feira é o último dia para assinar tá. a pauta. Tá bom. Com a palavra, a excelentíssima vereadora Sandra Kennedy. Boa noite, senhor presidente, nossos pares, quem estiver nos acompanhando pelas redes sociais ou for acompanhar posteriormente. Sem dúvida, o momento de sessão do Legislativo é um momento importante para pensar a realidade e também pensar algumas alternativas. O momento que acabou de doutor Inês ler agora as indicações de todos nós, apontam várias alternativas, e quase todas elas voltadas para o enfrentamento desse momento gravíssimo que nós estamos vivendo. Encontrei a doutora Inês, que além de colega também é médica, hoje à tarde na Câmara, e nós falávamos certamente, nós não temos pesquisa, né, de laboratório, mas estamos aqui em registro com a variante do coronavírus, a nova cepa. É mais do que chocante, impossível, né, não impactar qualquer cidadão do município de Registro, 6 mortes nesse final de semana. Nós estávamos com 88 e agora com 95 pessoas da nossa cidade que perderam a vida por essa pandemia. E não precisava ser assim. É isso que a gente tem que ter claro. Poderia ser menos grave, poderíamos estar enfrentando melhor. E hoje, quando eu vi um professor da Unesp de Araraquara, acho que ele resumiu muito bem a situação. É uma crise sanitária, tem consequências enormes econômicas e a saída é política. Por isso que ou se tem ações de 3 níveis, governo federal, estadual e municipal, articuladas, ou não adianta nada, é isolado. Não é o lockdown sozinho, não é saúde funcionando sozinha. Não, tem que ser um conjunto de ações e a gente clama por isso. Ontem até surgiu uma luz, né, me parece, no fim do túnel, quando a gente, no final de semana, acompanhamos a possibilidade de uma técnica excelente, com um currículo excelente, que estava prevista aí para assumir o Ministério da Saúde, que tem compreensão da importância de dialogar com os estados e municípios, mas isso não vingou. E a gente tem que fazer o que é possível fazer no nosso município e também tentar articular com o governo estadual e federal. Eu queria trazer aqui algumas coisas muito breves que a gente vem conversando durante essa semana, não só conversando, mas enfrentando. Uma delas que já está no debate dos prefeitos do Vale do Ribeira, estou contente por isso, e soube também que está, que foi iniciado esse debate pelo diretor do DRS, falando de saúde inicialmente. Depois queria falar um pouquinho da economia, depois queria falar um pouquinho aí da questão mais geral. Vamos lá. Na saúde, acho que tem algumas coisas muito imediatas que precisam ser feitas, e a primeira delas é a abertura de mais leitos clínicos e a abertura de mais leitos de UTI. Perceba que nós temos uma situação muito privilegiada. Nós estamos no Vale do Ribeira, hoje não precisa falar de hospital de campanha, onde nós temos um hospital aqui, a menos de 1 quilômetro, que tem área física, que tem grande parte da estrutura e que precisa responder à necessidade do Vale do Ribeira neste momento que nós estamos enfrentando de tanta crise e de medidas urgentes. Então não precisa ir para estádio, não precisa de futebol, enfim, para estádio, para outros ambientes. Nós temos um lugar aqui e precisa imediatamente essa situação ser implantada. Não é de agora que a gente discute isso, mas dada a desarticulação dos 3 níveis de governo, nós estamos aí, vendo 100% de ocupação no São João, 100% de ocupação. Quero agradecer no Hospital Regional de Pariquera Sul, Leopoldo Bevilacqua, agradecer o convite do vereador Wander, estivemos domingo à noite juntos lá, e porque nós olhar de perto para saber se realmente quem estava aguardando vaga era UTI ou era leito clínico, e nós chegamos lá, 3 pessoas na UPA aguardando leito clínico, esse leito que a gente está falando que já era para ter ampliado e tem condições de ampliar aqui no Hospital Regional de Registro. Não era nem leito UTI ainda, embora os leitos de UTI também estejam bastante compromissados.
Então, isso precisa ser feito. A novidade é que eu soube que está acontecendo, e aconteceu ontem, uma primeira reunião entre alguns prefeitos do Vale, porque já que o diretor, enfim, do DRS não puxa esse debate, os prefeitos estão fazendo e têm que fazer, porque não podemos ficar a reboque. Da mesma forma que tem, vou apresentar aqui na próxima sessão, porque eu soube desse tema hoje, uma moção de apelo ao governo federal. Nosso hospital aqui, que tem um papel fundamental, Leopoldo Bevilacqua, está trabalhando sem receber. Eles estão com quase mais de 2 milhões, 2.130 mil sem receber. Estão 2 meses sem receber e meses anteriores receberam por 5 leitos e não por 10. Imagina num momento deste, num momento de extrema gravidade, o hospital de Pariquera, que tem um papel fundamental nessa soma, né, dos 3 hospitais, estão sem receber. E é preciso que nós também levantamos, que a gente levanta a nossa voz para que o Ministério da Saúde pague o hospital, vou repetindo que é um dos 3 que nós temos, portanto, fundamental. Em relação à UPA, né, tem coisas muito cotidianas, muito simples que podem ser feitas. Relacionei nesse último indicação que a secretária, a doutora Inês, fez a leitura, só do enunciado, mas desde poder ter uma segunda pessoa para acolher o exame, desculpa, fiz assim, mas não é aqui, o exame suave, o exame que for, enfim, os testes, para que a fila reduza. O número de pessoas esperando dentro da UPA essa semana era uma coisa assim, desumana. Eu fui na tarde, tinha 50 e tantas pessoas, foi o dia que eu encontrei o colega Fábio Tatu e o colega Dito Castro também lá, acho que tinha mais de 60 pessoas dentro da tenda, outras pessoas lá fora, sem lugar de acolhimento, sem um banco para o pai sentar com os filhos enquanto a mãe está sendo atendida. Não há, e nós vimos esta noite essa confirmação, não há um médico só para a tenda Covid. Nós temos 4 médicos de dia e 3 de noite, e são esses que se revezam para atuar naquela tenda, e por isso fica essa situação desumana de pessoas que nos relatam nas redes sociais que desanimam e vão embora porque não dá para esperar. Não porque não dá para esperar porque é desconfortável, é porque a situação de saúde já é uma situação que a pessoa está precarizada, está debilitada, e por isso não tem condições, muitas vezes, até de esperar, fora o que estamos falando muito. Bom, ali na UPA tem várias questões. Abrir aquela tenda, precisou escrever um ofício. Eu tive reunião com o diretor administrativo, parece que outros colegas fizeram o mesmo. O básico que precisa fazer é circular água no lugar que atende pessoas cujas doenças são transmitidas por vírus ou, portanto, pelo ar. Abrir a tenda, o diretor administrativo da UPA parece que acolheu e vai tomar essa providência essa semana. Eu digo, é o mínimo, é o básico. Como ele mesmo disse, um colega que eu não me lembro quem foi, que alertou que nem álcool gel tinha na entrada, e assim que essa casa tratou do assunto, eu não me lembro quem foi, ele no dia seguinte é que foi lá ver, de fato, nem álcool gel tinha na entrada da UPA e está sendo enfim, foi pelo menos isso providenciado. E precisa ter um segundo profissional lá para atender os médicos. Mas eu quero, nesses minutos que me faltam, dizer uma coisa que para mim é central e que está fazendo com que o Brasil se divida de uma questão que nós não podemos nos dividir. Ao contrário, é hora de união nacional para enfrentar essa pandemia. Nós não podemos aceitar que o Brasil nos coloque como alternativa a morrer de Covid, morrer de Covid. Não podemos, como lideranças que somos, aceitar essa dicotomia. É preciso que a gente tenha nos 3 níveis de governo medidas para ajudar a enfrentar o desemprego, enfrentar a falta de renda, enfrentar essa situação que, é claro, impacta tanto na economia. É preciso que o governo federal aprove imediatamente o auxílio emergencial de R$600. É preciso ter política de apoio ao pequeno e micro comerciante. É preciso ter política de apoio no momento de pandemia, o Estado tem que se fazer presente. Não é possível que os mais liberais não entendam isso. No momento de extrema gravidade de pandemia, o Estado tem que se fazer presente com políticas públicas. Quero apresentar aqui, eu não sei se o colega Fábio não já fez, eu vou ler a indicação dele, talvez seja a mesma coisa, de alterar a lei municipal de frente de trabalho, avaliando o orçamento o orçamento existente, e avaliando a possibilidade ou de ampliar ou de redefinir. Quem sabe um pouquinho menos de valor para a remuneração e aumentar as oportunidades. E quero apresentar aqui também nessa casa o programa de aquisição de alimentos, o PAA, um programa que é reconhecido mundialmente,
Nós temos que discutir e buscar com o governo federal financiar, repassar recursos para comprarmos agricultura familiar. A prefeitura compra, recebe recurso e compra da agricultura familiar para distribuir na rede de assistência. Você fortalece a agricultura familiar e você enfrenta a fome. Você enfrenta essa situação de insegurança alimentar com alimentos saudáveis sendo distribuídos, por exemplo, através da rede dos CRAS, que pode ser uma alternativa. O Programa de Aquisição de Alimentos é um programa reconhecido mundialmente. Ele ainda existe, embora com um orçamento minúsculo no atual governo, mas tenho certeza que câmaras como a nossa, organizar... Um minuto para concluir. Obrigada, vou encerrar. Com esta articulação que vários colegas têm com o governo federal, nós possamos nos fazer ouvidos para que a gente possa plantar o PAA, que eu acho que é uma saída extraordinária para enfrentar esse momento de fome, esse momento de falta de pão na mesa, além do kit de alimentação escolar nas escolas, que eu tenho certeza que a secretária de Educação deve estar finalizando o processo de compra para que seja distribuído. Portanto, presidente, eu não vou falar nessa sessão, não só porque me faltou tempo, mas porque eu estou ampliando os estudos para tratarmos da proposta que fiz para que autorizando o município para aquisição de vacinas. Estou conversando com a Frente Nacional de Prefeitos e com o consórcio do Nordeste, que é quem está em processo adiantado dessa discussão de compra de vacinas, dada a inoperância e a falta de compromisso do governo federal, do Ministério da Saúde. Na próxima sessão eu teria mais informações e vou compartilhar com os colegas e propor a votação do projeto de lei. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Próximo vereador inscrito, vereador Fábio Tatu. Com a palavra, excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Em nome de Vossa Excelência, cumprimento os demais colegas, saudando com uma boa noite. Cumprimento os trabalhadores e os servidores da casa que estão fazendo suporte técnico e cumprimento o público que nos assiste via redes sociais e que ainda virá nos assistir. Senhor presidente, eu acredito que o tema central de todas as sessões, enquanto perdurar essa pandemia, será encontrar caminhos de equilíbrio entre saúde e economia, equilíbrio entre se enfrentar um caos na saúde pública, se enfrentar situações como esta de hoje, que com muito aperto eu acordo 6h, 6h15 da manhã todos os dias, e já com meu telefone tocando de pessoas desesperadas que estão na fila de espera por vagas, e isso me deixa muito mal, por ser um trabalhador também da saúde, e ao mesmo tempo que receber durante todo o dia, tentando, né, o capitão aí nesse outro ponto, nós estabelecemos aí uma proximidade grande com um grupo de trabalhadores do Grupo Trabalha Registro, e o dia todo tentando desesperadamente encontrar alternativas. Então, nós estamos repetindo isso como tema central. Eu acho que a vereadora Sandra já falou, e outros vereadores provavelmente vão falar da situação da UPA. Então, eu vou trazer aqui, como o tempo é limitado, eu vou trazer outros problemas também. Agora, só queria, sobre a UPA, eu só quero deixar uma situação aqui que fica humanamente impossível atender aquela quantidade de pessoas com a equipe que lá está. Eu acho que nós precisamos realmente sentar e conversar com a gestão, porque eu indo quase que diariamente lá e sabendo como funciona um fluxo de um pronto atendimento, é humanamente impossível trabalhar naquelas condições. E aí não vou nem dizer do macro, da questão do cumprimento, eu digo quantidade de pessoas versus quantidade de trabalhadores e condição que no meio de uma pandemia fica tudo muito mais difícil, você não consegue dimensionar o mesmo atendimento para 3, 4 pessoas como você faria em outra época, porque tudo é muito mais complicado, você tem que estar muito mais atento e a questão da contaminação é muito maior. Eu quero só frisar para esse ponto
e uma questãozinha que foi sanada durante a semana, que também foi atraso de pagamento. Então, assim, a todos, a Sandra colocou do HRLB, a gente sabe qual é a situação administrativa do São João, e essa semana teve a situação da UPA. Então, a todos os gestores, pelo amor de Deus, não atrasem pagamento de ninguém, mas em especial de quem está na linha de frente do coronavírus. Pelo amor de Deus, se atentem a não atrasar pagamentos de trabalhadores da saúde. Já é uma situação inimaginável você se colocar na posição de quem está lá acordando todos os dias com medo de estar contaminado, de contaminar os filhos, de ver parente sendo internado, entubado e muitas vezes a óbito. Imagine só sem você ter pagamento em dia. Então, esse é um apelo apenas nesse ponto. Agora, colegas, eu trago outras situações que estão me preocupando bastante e também nesse sentido. Ponto 1, eu vou falar sobre o nosso serviço de resgate de ambulância. Acredito também que essa pauta, o vereador Wander falou alguma coisa e irá trazer aqui para nós, mas eu tenho recebido preocupações e anseios, inclusive com medo de qualquer tipo de identificação para que não haja retaliação. Mas, por exemplo, a gente teve no plantão do último dia 14 de março, apenas uma equipe que estava fazendo resgate 192, estava fazendo uma coisa que é muito triste de falar, atendimento de pacientes que, mais uma vez, o raio-x da UPA está danificado, então teve que a ambulância do 192 ficar levando pacientes para fazer raio-x na UBS Centro. E pasmem, a ambulância do 92 teve que levar a coleta, material de exame laboratorial da UPA Covid para o HRLB, que não havia um carro para fazer esse serviço. Não havia, nesse dia 14, o motorista para fazer o serviço do transporte sanitário, do 6010, das altas, daquelas coisas. Então, é humanamente impossível de se fazer um serviço de resgate com apenas uma equipe. É impossível. Impossível. Mais uma vez eu trago aqui um paradoxo, né, capitão? É a mesma coisa de ter lá só aquelas 2 viaturas e o pessoal querer que esteja ao mesmo tempo no Agrochá, no Votopoca, no Xangri-Lá, na Vila São Francisco. É humanamente impossível, porque existe um tempo para cada ocorrência, existe um tempo para cada coisa. O serviço de resgate não consegue, com uma equipe só, fazer a cobertura de uma cidade do tamanho de Registro. E, além mais, essas pessoas estão sendo duramente expostas, porque uma vez que se faz um atendimento de um sintomático respiratório, existe minimamente um tempo para fazer uma desinfecção de uma ambulância, fazer uma desinfecção do material. Então, isso também pode ser um vetor de transmissão e de contaminação. Isso é muito perigoso. Esse é um ponto. Um outro ponto que eu queria trazer aqui é com a questão, a gente na audiência, a gente teve uma audiência que começou muito produtiva sobre a saúde, e eu parabenizo a Comissão de Saúde pela promoção dessa audiência, porém a gente começou a se perder no ponto que virou uma situação de ataques desenfreados, absurdamente fora do contexto, e aí eu comecei a conversar, porque o ponto central foi ataque a vereadores, como se vereadores não tivessem em defesa dos trabalhadores. E aí eu fui conversar com a classe que eu pertenço, que eu sei que recebi votos e que sei que cobram e que esperam de mim um posicionamento, e eu digo, afirmo com todas as letras, essa gestão não representa os trabalhadores, infelizmente. Infelizmente, essa gestão não representa os trabalhadores. Pelo menos a grande maioria não, porque os trabalhadores, desde o início, têm muitas sugestões e nunca foram ouvidos. E a gente ouviu uma conversa demagoga que os trabalhadores estão dando sangue. A gente sabe disso, isso é chovendo molhado. Quem que não sabe? É só ir no posto de saúde para você saber que está todo mundo lá querendo trabalhar, todo mundo que sendo xingado. Por quê? Porque o atendimento, quem define não é o trabalhador. Quem define é a gestão. E a gestão não ouve o trabalhador. Porque por várias vezes os trabalhadores, e eu sei, inclusive com a categoria da enfermagem, a qual faço parte, que já fizeram reuniões paralelas para traçar estratégias e para oferecer
receita pronta, não receita de solução, mas estratégias, caminhos, e nunca foram ouvidos. Nunca foram ouvidos, sequer participam das decisões pontuais. Então, essa conversinha de falar que, trocando aqui no grosso, que vereador fica perseguindo o funcionário, isso é um absurdo. Isso é uma tentativa de colocar um pano de fundo aí, de tentar encobertar a falta de diálogo que se tem, a falta de apoio que se tem. Se o trabalhador é tão importante para a gestão, onde é que está o reconhecimento disso? Desde o início da pandemia, quantas vezes, Gerson, quantas vezes, Heitor, quantas vezes, Wander, Sandra, que estão desde o outro mandato, que nós fomos lá para falar sobre o bônus, sobre a insalubridade, sobre condições de trabalho, sobre atendimento psicológico para esses trabalhadores, sobre um programa permanente, no mínimo, de testagem periódica desses trabalhadores que estão indo a campo, que estão continuando. Que valorização do trabalhador é essa? Então, fica difícil da gente conseguir desenvolver ações macro se a gente está pecando no micro, se a gente não está convidando os atores principais dessa mudança de postura da assistência para que colaborem junto com a gente. É a mesma coisa, capitão, que nós estamos falando. Como é que eu vou traçar estratégias para ajudar o comerciante se eu não chamo o comerciante para conversar e para me falar qual é a proposta dele, para falar qual é a angústia dele, qual é a demanda dele? Nós estamos aí, decretos e mais decretos. Alguém chamou alguma vez um barbeiro, uma manicure, um fotógrafo do estúdio que atende uma pessoa por vez com horário marcado para debater qualquer angústia dele que ele precisa, ele não tem de onde tirar? Alguém chamou? O pessoal das academias está lá, atrás do capitão, atrás da gente, tentando manter um diálogo, para mostrar, para comprovar que dados científicos mostram que as atividades esportivas são fundamentais, são essenciais. A gente está tentando explicar que se montar uma barraquinha com os cuidados e fizer uma fila numa loja para pagar o crediário, para que a pessoa possa pelo menos manter as contas em dia, não faz a menor diferença do que aquela fila que está na lotérica. E eu não quero que feche a lotérica, eu quero que permita que a pequena loja da minha colega, da dona Maria, do seu Zé, possa receber pelo menos o crediário, para que ele possa manter a água, a luz, o IPTU em dia. E aí eu não consigo pensar em ações maiores, porque a gente vai ficar aqui falando, sessões, e não vai conseguir pensar em ações maiores se não fizer as menores. Se na saúde a gestão não chamar os funcionários, as pessoas que realmente estão lá na linha de frente, as pessoas que realmente vão atender, para dialogar e ouvir o que elas pensam, não vai sair assistência de saúde. Se a gente não chamar os comerciantes, um de cada segmento, ou seus representantes, para ouvir as suas angústias e as suas propostas, não vai sair equilíbrio, não vai sair proposta nenhuma. O que vai sair daqui a pouco é rebeldia, é todo mundo abrindo de qualquer forma, é os funcionários parando de trabalhar, pegando todas as licenças possíveis, porque não tem mais condição psicológica, física e mental. Então é basicamente isso. Mais uma vez eu digo, se não começar do básico, não saem as ideias mais mirabolantes. Queremos vacina, isso aí é básico. Tão básico quanto usar máscara, lavar as mãos e manter o distanciamento social, é pensar vacina para todo mundo o mais rápido possível. Como vai ser? Consórcio, compra direta, parcelado, empréstimo do BID, não sei, mas nós precisamos pensar nisso. Pacote econômico para ajudar essa galera. Só 30 segundos para concluir. Essa proposta, Sandra, que você disse e citou, realmente, nós precisamos, e é uma alternativa, a redefinição do projeto da frente de trabalho, que hoje a frente de trabalho é muito antiga. Naquela época, precisava-se contemplar o pessoal da área de risco, dos trabalhadores da reciclagem e outras coisas. Hoje não. Nós podemos usar a mesma lei, melhorar ela e tentar uma saída para quem está desempregado. Obrigado, presidente. Obrigado, boa noite vereador. a todos. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Próximo vereador, Wander Lopes. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Wander Lopes. Boa noite, senhores, nobres pares, a todos que nos assistem via web. Estamos aí em mais uma sessão
mais uma semana dura temos passado aí. Confesso que a luta só vem aumentando a cada dia mais. Muita dificuldade. Eu acho que existem vários temas a ser tratado, eu acredito, mas não temos como escapar de 2 temas, que é o tema recorrente. Eu não sei se seria o mais importante, mas eu diria que o prioritário no momento. Questão da saúde do município, uma coisa que nós temos falado bastante, e a questão do emprego e renda do município aí, questão do trabalho aí de todos. Senhores, falar mais uma vez que nós estamos tendo dificuldade com a UPA, eu acho que é chover no molhado aí. Eu, particularmente, tenho ido na UPA a pedido de munícipes, pelo menos um dia sim, um dia não, e ontem estive com a vereadora Sandra, era praticamente meia-noite e pouco, falei com o deputados também estavam em suas demandas de correria e puderam ir, mas esclarecer algum acompanhamento. Particularmente, eu tenho acompanhado algumas situações e confesso que está sendo muito difícil, e isso é falado em todas as sessões, mas é isso, né? E é importante que o município tome alguma providência. Não dá para ficar continuando do mesmo jeito e nós reclamando da mesma situação toda semana. E, às vezes, um pequeno diálogo resolve muita coisa. E isso está faltando entre executivo e vereadores. Pelo menos digo a esse vereador, e eu tenho certeza que alguns outros vereadores, que até agora não foi chamado para um diálogo, para uma conversa, para um debate de ideias, uma construção de alternativas e possibilidades para o município. Eu acabei acompanhando um senhor na madrugada, de sábado para domingo, isso já era 1h30 da madrugada, na UPA. E ele já tinha passado pela UPA uma semana atrás, confirmado através de teste que estava com Covid, recebeu o medicamento, ficou em casa no isolamento. Após o prazo, ele de tomar os remédios, inclusive, continuou sentindo dores, voltou a procurar a UPA novamente. Em função da demora, ele ficou lá 3 horas e meia, passando mal e tudo mais, e o atendimento igual para todos, e eu não estou dizendo que tem que ser diferenciado em momento algum, eu acho que todo mundo tem que ser bem atendido. Em função do desconforto da dor que ele estava, ele acabou voltando para casa e, preocupado com a situação, acabou pagando um exame, uma tomografia no Hospital São José, e detectou que está com 50% dos pulmões aí prejudicado por conta da doença. A minha preocupação ele acabou voltando na UPA no sábado para domingo, eu fiquei até um horário com ele já foi logo feito a triagem, ficou para o atendimento, eu acabei voltando embora e achei que ele tivesse sido atendido, e ele me mandou uma mensagem praticamente 3 horas da manhã, dizendo, olha, estou indo embora porque não tem médico aqui atendendo e infelizmente não vou ficar aguardando, eu estou passando mal e tudo mais. Depois, explicou, ele foi até lá verificar, a doutora estava no seu intervalo de descanso e tudo mais. Resumindo, ele está em casa. Hoje nós temos no nosso município, pelo menos tinha até ontem, né, Sandra? 3 pessoas aguardando aí um leito de enfermaria. Bastante preocupante, porque 3 é o que nós temos registrado em nosso sistema. E quantos casos nós não temos, como a desse senhor que foi até a UPA e está numa situação bastante complicada e devido à demora e acabou para casa e está numa situação bem crítica? Quantos outros casos nós não temos dessa forma? Então, os relatórios que nós temos apresentado diariamente são os relatórios reais da situação do município. É preocupante. E quando eu falo que falta um diálogo, e um simples diálogo, de repente, pode resolver e mudar muita coisa, a Sandra até citou, no início, todo mundo está indo na UPA, o Tatu, eu tenho visto o Dito Castro, não me engano, o Capitão Renato, a Sandra, a gente tem buscado algumas alternativas também, cobrado, que essa é a nossa função, de apontar os problemas, a gente até tenta indicar algumas coisas, ou de repente alguma proposta, mas infelizmente não somos ouvidos.
A última vez que eu estive lá e conversei com o diretor, acho que era o Rodrigo, isso já tem uns 20 dias atrás, ele explicou sobre tudo que está tendo e tudo mais. Uma das coisas que a gente informou a ele é o seguinte: atenda a convite, eu pedi um álcool em gel na porta, toda fechada de lona, sem ventilação, o pessoal bebe, sem o banheiro ali fora, não vai adiantar nada. O cara que está indo contaminado ou de repente com sintomas, ele vai se contaminar ali dentro ou vai lá para dentro para usar o banheiro e a água e vai acabar levando a contaminação para os demais. Isso são coisas simples, básicas, que até agora não foram resolvidas ainda. Isso já foi falado há alguns dias atrás. A água, felizmente, já conseguiram colocar lá um álcool em gel, mas a Sandra bem disse aí, a gente precisava ter um médico exclusivo para atender essa demanda. Existe uma demanda muito grande e tem aumentado nos últimos dias. E isso tem nos preocupado. Agora acabei de receber uma mensagem dizendo que não tem nenhum remédio, não é porque é depois das 7, foi antes das 7. O remédio necessário, o kitzinho básico aí contra o Covid, eles não tinham mais na UPA agora à tarde. Então, está ficando muito preocupante a situação. Particularmente, não tenho informação do prefeito, do secretário de saúde, qual é o plano de tomada, qual é o plano emergencial nesse momento. A gente tem um momento difícil, a gente sabe que estamos em um momento difícil. Isso é a nível nacional. Mas não podemos esperar uma receita acontecer no estado de São Paulo para nós aplicar no nosso município. Nós temos que tomar algumas decisões. Temos que ter alguma contrapartida. Não podemos ficar esperando por lá. Tatu bem disse agora, com relação ao comércio, está tudo paralisado. Isso não funcionou desde o início da pandemia, nós já estamos há 1 ano na pandemia. Então não vai ser isso que vai resolver o problema. Ah, mas tem que fechar? Então tem que fechar, senão não resolve. Parcialmente não vai resolver o problema. O pessoal tem colocado no Facebook, a Zona Azul não é essencial. Por que a Zona Azul está aberta? Então a gente não consegue compreender essas coisas. Existe uma série de coisas aí que a gente pode contribuir, a gente pode debater, dialogar, buscar alternativas junto. Mas esse diálogo não está acontecendo. Não chama o vereador para dialogar. O que está acontecendo? E a população está sofrendo, nós estamos acompanhando, sofrendo junto com elas, estamos sem alternativa. Peço encarecidamente, secretário de saúde que chame os vereadores para um diálogo, não só o governo, os vereadores da base, todos os vereadores, nós somos vereadores e representamos a cidade. A Sandra assim disse, não é momento de ficarmos discutindo bandeiras partidárias. É o momento de nos unirmos agora e juntos lutarmos contra o Covid, que assola a nossa população. Estamos bastante preocupados. E, de fato, esperamos aí alguma manifestação por parte do Executivo. O que cabe a nós estamos fazendo. Nós temos buscado aí algumas alternativas. Nós temos buscado algumas emendas, mas eu creio que não é o necessário o suficiente ainda para essa demanda. Agora, mais a informação que tivemos ontem, a questão do raio-x da UPA quebrado, 192 sendo usado para transportar paciente para fazer exame, o negócio está complicado. Espero aí que a gente possa ter uma resposta à altura a todas essas denúncias que a gente vem recebendo. Pelo menos um pronunciamento aí do nosso secretário do que está sendo feito. A população precisa ser informada. A gente precisa saber o que está sendo feito. A população clama todo dia. Nós temos acompanhado o sofrimento do povo aqui, as necessidades, as dificuldades que estão enfrentando. Eu acho que vereador não é para ir lá, para ficar toda hora pontuando situações para resolver a questão do atendimento do A e B. O sistema tem que funcionar igual para todo mundo. O sistema tem que funcionar igual. Quem sabe agora não seja o momento, a reabertura das nossas unidades de saúde, aí num atendimento geral. Quem sabe o momento agora não é de um mutirão da saúde, de alguma forma, para a gente poder ajudar o município. Então, eu não sei de que forma a gente poderia ajudar, mas eu acho que um bom diálogo poderia definir um norte para a gente poder buscar a solução para o problema. As coisas estão se agravando cada dia mais e eu não tenho visto nenhuma alternativa aí de melhora para o nosso município, infelizmente. Fiz aí, há 15 dias atrás, inclusive, já vou executar um requerimento aí, porque pediu a prestação.
Ok, para concluir. Pedir aí a prestar conta da UPA de todos os valores repassados, estadual, federal, o que foi aplicado até agora, todos os contratos empenhados e tudo mais. Até agora eu não recebi nenhum retorno, infelizmente. É dessa forma que trata os vereadores nesse município, que precisam prestar conta, trazer informações para o município e não conseguem ter essas informações. Infelizmente. Senhor presidente, boa noite a todos aí, uma ótima semana. Obrigado, vereador. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Próximo vereador inscrito, vereador Capitão Renato. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Capitão Renato. Uma boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos assistem pela internet. Boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores aqui presentes. Senhor presidente, meu áudio está saindo bem. Da última vez, tomei uma bronca depois que não estava bom. Eu queria falar aqui, senhor presidente, que a minha linha de pensamento ela não muda. Primeira linha de pensamento minha: policial serve para prender bandido. Não adianta se falar que policial vai fechar comércio, que policial vai fazer isso, vai aquilo, não. Policial prende bandido. O policial ele pode acompanhar a vigilância sanitária para garantir a integridade do agente da vigilância sanitária. Mas a polícia militar só prende bandido. Eu queria voltar um pouquinho a uma reunião que eu tive na vigilância sanitária, né, com algumas enfermeiras de postos de bairro, e elas eram categoricamente a favor do lockdown, de fechar tudo. E eu, contrário. E explicava o porquê. E elas também explicaram o motivo delas. Um dos motivos delas foi assim: capitão, os casos estão aumentando. Eu falei, sim, a gente tem que dar um jeito nisso, fazer alguma coisa nesse sentido, mas não é o lockdown. Aí ela me falou, não, mas tem que fechar tudo o comércio. Aí eu falei, o que vai mudar fechando o comércio agora, sendo do que foi fechado o ano passado? Aí ela me falou assim, não, agora nós temos experiência, nós vamos fazer diferente. Aí eu falei, tá bom, o que vai ser diferente agora do que foi do ano passado? Aí ela falou, vamos monitorar melhor os casos. Aí eu falei, como você vai monitorar melhor os casos? Aí ela, não, porque a gente vai testar, quem testar positivo, vamos mapear todos os lugares que eles foram. Aí eu falei para ela, é muito bonito isso que você está me falando, mas não dá. Quem vocês têm de pessoal, de gente, para fazer esse monitoramento, para ir na casa de todo mundo, para ligar para todo mundo? Recentemente ficamos afastados aqui, né? E aí a gente pode ver o monitoramento. Não é por falha do sistema de saúde, eles estão trabalhando muito, mas é impraticável. E eu trago isso para o nosso governador. O governador está medindo o registro com a régua de São Paulo, eu já falei isso algumas vezes. Ele está errado no que ele está fazendo. Aqui o nosso erro não está no comércio, e eu volto nessa tecla. O nosso erro está no bairro, em festinha clandestina. Não é nem clandestina, em festinhas. Em festas, em aglomerações que estão sendo feitas. E por vezes a vigilância não consegue combater por falta de gente, simplesmente por falta de gente. Muitas pessoas me ligam, capitão, está tendo uma festa aqui, tal, vai a viatura, o que a viatura pode fazer? A viatura não pode fazer nada. A viatura vai lá e tenta conscientizar as pessoas, falar, meu filho, vai para casa, olha o que vocês estão fazendo. Hoje, como os vereadores falaram aqui, estamos beirando 100% dos leitos. E aí o povo não está nem aí nesse sentido de fazer festa, e quem é fechado é o comércio. Por isso que temos essa briga para reabrir os nossos comércios e combater quem realmente está errado, que são essas aglomerações. Só queria deixar isso pontuado mais uma vez, senhor presidente, que eu não mudei o meu modo de pensar até agora. Posso até mudar, se alguém me comprovar que eu estou errado. Mas, para mim, o comércio, atuando como estão atuando dentro dos protocolos, não vão mudar. São Paulo pode mudar. São Paulo, pegar longas distâncias de ônibus, metrô, se você diminuir esse contingente, você pode estar diminuindo uma aglomeração, mas não é o caso de registro. Não vejo como um caso de registro. Eu treino cachorro, senhor presidente. Eu trabalhei no canil da PM e treino cachorro. Se eu ensinar um cachorro
a colocar uma bolinha dentro de uma caixinha, ele vai colocar a bolinha dentro da caixinha. Se eu colocar 3 bolinhas e 3 caixinhas, ele vai lá e coloca a bolinha dentro da caixinha. Se eu tirar uma caixinha, ele vai tentar colocar essa terceira bolinha em algum lugar, não vai? É muito simples. Se eu diminuir o tempo do comércio, o comércio são as caixinhas e as pessoas que vão são as bolinhas. Vai aglomerar, eu estou diminuindo o tempo do meu comércio, as mesmas pessoas vão no comércio, vai aglomerar. Então teria que ser o contrário. Mas vamos lá. Mudando um pouco de assunto, não adianta a gente ficar nesse negócio de reclamando de tudo mais. Eu e o presidente tivemos uma reunião com o secretário, ele nos atendeu e ele nos garantiu alguns pedidos que fizemos a ele e que vai ser trabalhado a partir de agora na nossa área da saúde. Entre elas, os postos dos bairros vão voltar a funcionar. Um problema muito bem pontuado pela vereadora Sandra e pelo Tatu, se eu não me engano, não sei se o Vander falou sobre isso ou não. As pessoas vão ao UPA e lá elas acabam contraindo o vírus. Isso é um problema muito grave. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar as pessoas do UPA. Como que eu vou tirar as pessoas do UPA? As pessoas que precisam de atendimento vão aos postos dos bairros. Eles estarão abertos. Outro problema recorrente que tínhamos, que eram aquelas reuniões de quinta-feira que fechava-se o posto de saúde. Não vai mais ter essas reuniões. Não teremos mais essas reuniões, que inclusive foi um pedido do secretário que conversassem com os vereadores, que conversassem com a base dos senhores, para pedir para as pessoas irem ao posto de saúde e não à UPA. A UPA hoje com a tenda, se a pessoa for para lá e ficar lá um tempo, ela vai aumentar muito a chance de ser contaminada. Vamos tirar as pessoas da UPA. Essa é a ideia. Sempre sendo atendidas, agora nos postos. Senhor presidente, eu queria falar também sobre um problema que estamos tendo aqui no nosso município. Dito, muito obrigado. O problema do médico, Dito, inclusive, outro pedido do secretário. Quando o senhor ou outro vereador estiver por lá, entre para ver se existe um médico lá mesmo ou não. O médico eles têm a disponibilidade deles de atender aqui, atender ali, ou está na emergência, ou está na porta, ou está na tenda, e eles podem estar trocando de lugar. Eles pedem, vá lá, olhe se tem um médico. Beleza, Dico? Médico no Vale do Ribeira, falta, isso é fato. O secretário me garantiu que isso vai ser resolvido, viu, Dito? PSFs estarão funcionando. Se não estiver, por favor, peço aos senhores aí que entrem em contato com ele e passem essa situação. Ele nos garantiu hoje. Vamos falar do IML. Um problema muito triste aqui da nossa região, muito triste. Eu fui chamado aí pelos policiais do IML. Eu venho da Polícia Militar, eu sei o quanto o governo do estado sucateia as nossas polícias, e o IML é um reflexo disso. Não sei se os senhores sabem, mas o IML tem apenas um médico legista. Um médico legista. Esse um médico legista teria que trabalhar 24 horas por dia, 30 dias no mês, aí os meses que tem 30 dias. Isso é humanamente impossível. E aí o que acaba acontecendo? O nosso morador do Vale do Ribeira, porque o IML com um médico atende todo o Vale do Ribeira, tem lá, infelizmente, temos uma morte na família, uma morte que precisa passar pelo IML. Aquela família que já tem o sofrimento daquela morte, ainda tem um sofrimento maior de muitas horas esperando para poder passar pelo IML. Então estaremos trabalhando nesse sentido, tentando trazer junto ao governo do estado mais médicos legistas, para que a nossa população pare de sofrer com esse problema. Isso é um problema grave. Crimes podem até deixar de ser investigados porque não foi feita uma perícia técnica por um médico do IML. Por favor, senhor presidente. É rápido, só um pensamento. Se não me engano, esse doutor ainda está para se aposentar. Então, temos... Né?
Temos dois aposentados já afastados para aposentadoria e um que ainda está na ativa. Isso. E outro problema também que a gente pode buscar e está ajudando, tentei um ano passado, mas não deu certo, é sobre o rabecão. Nós não temos um rabecão, entendeu? Na ML não tem um rabecão, muitas vezes é a funerária que faz esse serviço, já é errado. Só queria deixar... Obrigado. Agradeço por lembrança, senhor presidente. O que acontece hoje? Qual que é o IML mais próximo de registro? Mais próximo do Vale do Ribeira, que é para onde, no caso de não ter um médico, o corpo deveria ir para esse IML para ser feito o trabalho. É em Praia Grande. É o mais próximo. Ou seja, nós recebemos também de Cariri. 1 minuto para concluir. Então vamos lá, o que acontece? Eu vou acabar pedindo aí um requerimento também, eu quero ver o contrato da nossa funerária que faz o nosso trabalho, né? Porque é trabalho da funerária levar o corpo lá para Praia Grande, para assim diminuir o desgaste aí da família, tudo, né? Diminuir esse sofrimento da família. Deveria ir para lá e não está acontecendo. Então nós vamos pedir esse contrato para ver. Só queria falar aqui do auxílio emergencial para a vereadora Sandra, que ela falou do governo federal e tal. Meu, o auxílio emergencial tem que voltar para o Brasil. Esse auxílio emergencial, ele é emergencial e ele é muito necessário. Mas o estranho é que quem votou contra a PEC foi integralmente o PCdoB, o PSOL, a Rede, e a maioria do PT votou contra o auxílio emergencial no Brasil. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu não posso lhe pedir a parte, mas eu preciso registrar que isso não é verdade. Está no site da Câmara. O que eu queria dizer também, senhor presidente, no fim, todos nós sabemos a minha luta pelos autistas aqui da nossa cidade. E estávamos correndo atrás de um SER 4, que seria um centro para o atendimento de todos os autistas do Vale do Ribeira, financiado pelo governo federal. E eu soube, senhor presidente, que o Conselho Municipal de Saúde foi contra. Eu estou até com a ata aqui, muitos integrantes dele foram contra. Eu soube também, senhor presidente, que tivemos na gestão passada uma SEI que falava sobre o assunto do Conselho Municipal. E ela foi extinta pelo artigo 122 do Regimento Interno. Ela foi extinta porque ficou parada, passou o tempo dela, ela foi extinta. Então, senhor presidente, eu queria solicitar que essa SEI fosse reaberta, se eu pudesse ter acesso a essa SEI, precisar encaminhar o documento de uma reabertura de uma SEI nova também, eu quero me colocar à disposição para estudar melhor o que está acontecendo aqui no Conselho Municipal de Saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Próxima vereadora, a vereadora Inês Kawamoto. Com a palavra, a excelentíssima senhora vereadora, doutora Inês Kawamoto. Boa noite. Boa noite ao público que nos assiste via internet, aos funcionários que nos auxiliam nesta noite, o presidente, cumprimentar e desejar um rápido regresso ao nosso vereador companheiro Beto. Gostaria de falar neste momento também, e o assunto tem que ser repetitivo, infelizmente, porque todos nós estamos passando por uma angústia, sofrimento muito grande, vivenciando esse momento da Covid, que infelizmente está descontrolado. Fico feliz de ouvir o capitão Renato dizer que a rede básica vai voltar a atender na sua totalidade. Isso já foi assunto dessa vereadora na última sessão, foi assunto também na nossa audiência pública, onde nós colocamos essa situação da necessidade, a vereadora Sandra está aí, também comentou sobre isso, a necessidade
da abertura dos postos de saúde. Quanto mais portas abertas para acolher as pessoas da cidade, menos problema nós vamos ter na UPA. Isso é uma realidade, porque a maioria das pessoas que chegam com sintomas não são Covid, e lá eles podem ficar. Ou os que já são diagnosticados, os que são graves vão para a UPA, e os que são casos iniciais sem gravidade já podem ir para a sua casa e ter o acompanhamento feito pela própria unidade onde ele foi acolhido, diagnosticado. Eu acho que desta forma, sim, nós teremos uma resolutividade melhor, teremos os pacientes, os nossos munícipes, muito melhor atendidos, teremos menos gravidade, teremos medicamentos, se Deus quiser, porque hoje está tudo concentrado ali na UPA e invariavelmente tem faltado. Então, essa distribuição deverá ser feita para todas as unidades. Então, considero isso, capitão Renato, uma notícia muito boa, que esperava já de algum tempo. E o diálogo realmente é importante. Estou vendo aqui os vereadores o tempo todo ouvindo as queixas dos munícipes e também reclamando que não tem como levar esse problema para o Executivo, para a Secretaria de Saúde. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de guerra. Então, eu acho que precisa existir esse diálogo, sim. Prefeito, secretário de Saúde, eu clamo aqui que marque uma conversa para ouvir todas essas reclamações. Porque com certeza, teremos muitas ideias, muitas coisas poderão melhorar a partir desse diálogo. Então, eu fico aqui, meu apelo e a sugestão para que ouçam os vereadores, porque eles estão o tempo todo recebendo o clamor da população. Eu acho que é um momento de guerra, gente. De guerra, verdadeiramente. Eu estive conversando com o diretor da DRS, que nesses últimos dias tem batalhado para buscar mais leitos para internação clínica, mais leitos para UTI, e que não está sendo fácil, porque imagino que cada hospital, Hospital São João, o HRLB, que são 2 hospitais que têm tido maior flexibilidade para acolher a demanda e a necessidade deste momento de crise da Covid. O HRR realmente percebemos que é uma unidade mais fechada, que ocorrem as mudanças, aumentam-se os leitos, mas com muito mais dificuldade. Então, sinto também muito o sofrimento dos profissionais, enfermeiros, médicos, as pessoas trabalhadoras também da limpeza, enfim, todos que estão vivenciando a crise do Covid. Portanto, prefeito, secretário de Saúde, vamos nos unir, vamos ouvir os vereadores, vamos ouvir as pessoas que querem ajudar.
eu acredito muito que todos querem ver o bem. Se a situação estivesse realmente resolvida, nós poderíamos dizer, não precisamos de ajuda. Mas a crise está aí. A crise está aí. Então, eu acho que tenho que fazer este apelo. Tenho que fazer esse apelo. Porque o comércio está sofrendo, né? As pessoas não têm mais onde buscar o seu ganha-pão. A saúde está um caos, porque está super sobrecarregada com a pressão do Covid, e as pessoas estão desesperadas. Então, vamos sentar e conversar, e ouvir as sugestões, para que a gente possa, quem sabe, a partir daí, buscar soluções melhores. Eu acho que o nosso apelo de abrir as unidades básicas já está sendo atendida. Eu acredito também que não seja só o nosso apelo, mas temos falado invariavelmente cada vez que nós temos oportunidade. E fico muito feliz que isso vá acontecer, porque todos da saúde têm que se unir, ir a campo e ajudar a resolver essa situação. Todos da saúde, todos. Então, não somos só as pessoas que ficam lá na unidade de emergência, na UTI, nos leitos Covid, mas todos que podem fazer alguma coisa pela saúde devem fazer. Então, é esse apelo que eu faço. Cada um que conheça um pouco de saúde pode contribuir para esse momento tão grave, que já temos pessoas morrendo nos pronto-socorros, sem leitos para internar. Os prefeitos da região já estão também procurando soluções, mas eu acho que ainda temos soluções locais. E é isso que eu gostaria de deixar aqui, esta mensagem de um apelo por união. Todos podem contribuir. Então, quero apelar aqui, viu, prefeito, secretário de saúde. Vamos nos unir, vamos ouvir a todos, e todos da área da saúde. Vamos trabalhar, gente. Porque, desta forma, nós podemos realmente, com certeza, contribuir para reduzir as mortes por Covid. Era isso. Obrigada. Obrigado, vereadora. Se parar de ser seletivo na resposta, já ajuda bem, doutor. Se atender pelo menos o WhatsApp de todos. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Manuel de Aquino Batista. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador professor Aquino. Está desligado o microfone, vereador. Nobre, está desligado o microfone. Quero cumprimentar Sua Excelência, o presidente desta casa, cumprimentar Suas Excelências, os vereadores, cumprimentar os funcionários, cumprimentar aqueles que estão nos acompanhando aí pela internet. E quero também participar desse debate em relação ao UPA. Nós estivemos no UPA recentemente, esteve eu, a Sua Excelência, o vereador Capitão Renato, o presidente desta casa, o vereador Gerson, tivemos também a presença do vereador Fábio Tatu lá conosco. E o interesse nosso, como vereador, do nosso trabalho, é melhorar o UPA. E nós estamos fazendo de tudo para que a população se sinta melhor.
e nós acreditamos que vai melhorando devagar. Não dá para transformar num prefeito que assumiu agora 60 dias praticamente e está tentando um esforço para melhorar o UPA, né? A farmácia, com sugestões dos vereadores, vai melhorar de uma forma que o atendimento vai ser na parte externa. Ali tem uma tenda que nós estamos orientando para que seja, não tenha a mesma movimentação por dentro do UPA, tá? Seja separado. Eles têm uma passagem lateral que vai para o fundo do UPA, então que eles usem aquela passagem, né? Eles têm enfermeiro que trabalha nos dois setores, eles têm médico que trabalha nos dois setores, só que estão com proteção, estão com capa, estão com luvas, só que a passagem é a mesma. Então nós vamos lá conversar para que isso seja modificado, tenha mudança nisso, né? Também, muitos dos vereadores, não fui só eu como presidente, como todos, o Fábio Tatu, o Vander, a Sandra, todos deram lá um parecer para que eles nos ouvissem e tirassem a atenção básica, porque senão sobrecarrega o UPA. E a atenção básica, agora, com a conversa que houve, vão abrir os postos de saúde e o atendimento básico sai de lá. Então vai ter um médico lá para orientar, para medicar coisas simples e mandar para o posto de saúde. Até que haja um novo costume, né? Porque o povo, na verdade, ele acostuma. O posto está fechado, ele vai para o UPA. E cria-se um costume nisso. Então vai haver uma modificação também para o atendimento básico, que é assim, eu acredito, se os postos abrirem, o povo não procura o UPA, desafoga o UPA. E isso não é eu que penso assim, todas suas excelências pensam assim, igual a mim. Tá? Então, graças a Deus, estamos no caminho certo, de melhorar o UPA. Porque hoje, ao meu ver, o UPA é um perigo de contaminação no Covid. Tá? Então, nós temos que orientar o povo que venha para a unidade básica, que venha para os postos de saúde no bairro de cada um, de melhor que seja no seu bairro, todos os postos em funcionamento. Quero também aqui, senhor presidente, falar sobre a preocupação da vacina. O município, se o prefeito encaminhar um projeto à Câmara e autorizar a entrada do município no consórcio, se ele não fizer, faz a vereadora que propôs, tá? Que brilhante pensamento, brilhante aí conclusão de ajudar, porque nós estamos num colapso. Temos Covid de um lado e o comércio parado de outro. Uma proibição, né, que eu acho desnecessário de parar um comércio. Né? Se houver regra, distanciamento, tiver o álcool em gel, tiver a máscara, tudo certinho, o comércio não precisa parar. Mas há uma regra imposta que não é, ao meu ver, legal, né? Legal, porque o comércio precisa trabalhar. Então, vamos levar à falência do comércio, o desemprego e morte por fome. Porque o povo, logo, logo, não tem o que comer. Estão desempregados, não tem que trabalhar, o comércio também não vende, e vira um círculo tudo vicioso. Então, o que nós temos que fazer? Se preocupar com a vacina, aderir ao consórcio. Hoje, Bertioga, Cubatão, Peruíbe, muitas cidades já aderiram ao consórcio. E nós não podemos ficar por último, né? Daqui a pouco vamos ficar lá. Aí a vacina vem para todos e o nosso povo continua sofrendo aqui com Covid, morrendo de Covid e morrendo de fome, porque o comércio está fechado. Então, são situação que nós temos que pensar. Vamos solicitar ao prefeito ou vamos pedir aí nós mesmos, a Câmara, fazer esse projeto junto com a Sandra aí, que já mencionou isso, que eu achei importantíssimo, para que a gente entre nesse consórcio e participe da compra da vacina, para a nossa população não morrer. Senhor presidente, eu queria também falar aqui sobre a frente do trabalho, né?
frente do trabalho, nós estamos precisando muito da frente de trabalho nas estradas rurais. Então, se tem a legislação, nós vamos mexer nessa legislação, ou o executivo, juntamente conosco, vamos fazer isso logo, porque a população do sítio precisa desses trabalhadores, né? Além da população do sítio ser atendida, que as estradas, sempre vai ter um mato com esse calor, cresce muito, e vai, talvez até obstruir estrada por aí, precisa desses conserveiros de estrada, como ajuda também no trabalhador, né? No trabalhador, ajudar a sua família, ajudar seus filhos, ajudar... Tem N pessoas dependentes do trabalhador, e nós temos que pensar em conjunto em trabalhar em prol dessas pessoas. Tá bom, senhor presidente? Essa é a minha preocupação. Muito obrigado e boa noite, senhores. Obrigado, vereador. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Gerson. O vereador Chavico também solicitou, então, o vereador Chavico. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Chavico. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Antes de começar a minha fala, eu quero mandar um abraço ao nobre vereador Beto e à sua assessora Vanessa. Estamos orando para vocês voltarem o mais rápido possível. Que Deus abençoe as suas vidas. Falar depois do doutor Inei, depois do doutor Aquino, dos nossos vereadores é bastante difícil. Eu digo aquela musiquinha, sobrou para mim o bagaço da laranja, né? A doutora Inês falou tudo que eu estava imaginando de falar, né? E aí meu pai tem um velho provérbio que falava assim, melhor gago do que mudo. Começa essa minha fala falando do auxílio emergencial, que para mim, eu acho que é pouco, mas que para muito é muito nesse momento difícil. Mas que saia, que venha sair, que venha acontecer, que saia do papel. O povo é pouco, mas vai chegar numa boa hora. Nobres vereadores, estava fazendo uma conta aqui, muito feliz, com muita esperança. O capitão Renato já trouxe, a doutora Inês falou, Aquino completou agora, que estiveram junto com o secretário da Saúde, e ele se comprometeu a abrir os PFS. É um momento de muito oportuno nesse momento, que os postinhos voltem a funcionar. Se não me engano, alguns dias estava falando com alguns funcionários da área, em meio período no posto, um médico atenderia de 12 a 15 pacientes. E no período da tarde, a mesma coisa. Vamos resumir, vamos fazer uma conta de 30 pacientes, os 12 médicos. Hoje, nós temos uma média de 300 consultas no UPA. Esse UPA que, na verdade, não era para estar atendendo dessa forma que está. A ideia era que a UPA atendesse só algum caso familiar, e o ponto-socorro permanecesse lá no Hospital São João. Mas cada cabeça é uma sentença, né? Mas a ideia inicial era que o UPA só fosse atender pequenos acontecimentos. Mas tudo bem. Falar nesse momento de pandemia, falar dos profissionais, eu particularmente, falando por mim, eu fui 2 vezes no UPA. Eu tenho que elogiar. Não posso falar de outra forma. Eu fui no UPA quando morreu irmã de um amigo, morreu em casa. O capitão Renato sabe disso.
E lá, uma funcionária da UPA, a responsável lá, não vou falar o nome, porque não sei se é bom falar, ela me orientou tão delicadamente, tão bem, como que procedia quando acontecesse um caso dessa forma. Porque mudou, do tempo para cá mudou a regra. A regra antes era, morreu em casa, polícia. Não, agora tem que ser, polícia vai participar, mas primeiro o atendimento médico. Ela me orientou tão bem que as famílias que estavam ali comigo ficaram maravilhadas, porque estavam sem saber o que fazer. E o segundo foi agora há pouco, esse final de semana, que aconteceu também um negócio com um amigo da gente. Eu procurei essa mesma funcionária, ela prontamente nos auxiliou muito bem. Então, veja como é que é a coisa. Eu não posso falar mal da UPA. Porque ao momento que eu precisei, fui muito bem orientado. Não estou aqui desmerecendo e não estou falando, não pense os nobres vereadores, que essa dificuldade aqui apontada não existe. Claro que existe. Existe sim. Mas, como já foi dito por muitos aí, o UPA já não suporta a quantidade de paciente que ali passa. Com atendimento, com a abertura dos postos, com certeza isso vai facilitar e muito o trabalho deles. Se o posto de saúde dos nossos bairros começarem a atender daqui uns 20 dias, um mês, aí dá para nós tirar um resumo de tudo isso. Eu quero aqui agradecer a todos. A doutora Inês é uma parte, pode dar? É isso? É uma parte, doutora Inês? Então, eu quero ter o esforço de cada um de nós, dos vereadores, que estão lá, indo lá, quando comunicado por seus conhecidos, que realmente precisa, a gente está sabendo, está a par de tudo. Mas, por outro lado, eu também quero salientar, só erra aquele que quer acertar. Às vezes, na vontade de querer acertar, às vezes a gente acaba errando, né? Então, o diálogo, como aqui já foi dito pelo nobre vereador Wander, o diálogo é o momento mais cautelar nesse momento. Nós temos que conversar, nós temos que abrir esse diálogo, mesmo que abra um postinho, vamos continuar a conversando com o Poder Executivo, vamos cobrar mais alguma situação, vamos diversificar as coisas, e com certeza as coisas vão melhorar, embora nós estamos numa crescente da pandemia. A pandemia está crescendo, gente, principalmente aqui em Registro. Estamos crescendo. O povo se resguarde, saia só quando for necessário mesmo. Que não saia de casa, que lave as mãos, que use as máscaras, mantenha a distância. Só assim nós conseguimos enfrentar essa grande pandemia. Finalizo aqui dizendo ao nobre vereador Dito Castro, um abraço para você, Santíssimo querido. Viva o Santos, um abraço. Obrigado, senhor presidente, tenho dito. Obrigado, vereador. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Próximo vereador inscrito é o vereador Gerson Teixeira, presidente. Senhor presidente, eu posso ter uma questão de ordem só para dar um esclarecimento? Sim, claro. 1 minuto, 30 segundos? Se for questão de ordem... Questão de ordem sobre o que a gente está pontuando aqui, vários vereadores pontuando, quanto à questão postos abertos. Ah, sim. Eu preciso fazer uma defesa... Os postos estão abertos, na realidade. Né?
Gente, para que fique registrado nessa sessão, porque senão, às vezes as pessoas escutam, e aí sim, eu acredito que os trabalhadores podem ter uma interpretação sobre a Câmara de Vereadores. Os postos estão todos abertos. O que está acontecendo é que a gestão implantou uma normativa, uma norma técnica que não é de... isso eu afirmo, não é de concordância das equipes. Isso é um ato de gestão, a norma técnica restringindo e muito as possibilidades de atendimento, colocando a muitas unidades, fazendo com que elas gerem a médio e longo prazo demanda para a própria unidade. Já conversei muito isso com o capitão. Então, assim, é importante que fique claro, para amanhã ou depois não acharem, o vereador está falando que o posto está aberto e o posto nunca fechou. O posto nunca fechou, as unidades continuam abertas. O que a gente está debatendo aqui, que eu vejo os vereadores debatendo, é o atendimento pleno de todas as demandas, todas as ações programáticas, de modo que desafogue, sim, aí a questão do pronto atendimento. Obrigado. Obrigado pelo esclarecimento, viu, Fábio Tatu? É exatamente isso que o secretário nos passou. Os postos vão estar atendendo a partir de amanhã de maneira plena. Obrigado. Obrigado, vereador. Eu quero deixar... bom, essa aí é uma questão que ia colocar também aqui. E quero colocar aqui também que, primeiro, né, parabenizar os vereadores aí que estão à frente. Essas semanas aqui a gente tem se encontrado, alguns aí, né, no UPA, outros, né, em algumas reuniões. E eu sei que cada um está trabalhando da forma que, né, que está conseguindo trabalhar, né? E eu acho que é muito importante, esses dias também a gente teve, como a Sandra também esteve lá no UPA, né, conversando com o diretor, a gente também chegou lá para conversar, depois o Tatu chegou para conversar. Então eu vejo que cada um está trabalhando da forma que pode trabalhar, né, levar as demandas aí, e a gente está conseguindo surtir alguns efeitos, né? Mas também tem algumas coisas que a gente foi cobrar, sabe, Tatu, que é muito interessante, que é aquilo que eu falei na semana passada. Muitas vezes não é nossos comerciantes, é o que acontece depois do horário, festas, né, eventos aí que está tendo. E muitas vezes o que acontece? Não tem, né, não tem suporte final de semana, certo? A maioria sabe disso, então se aproveita. Então o que eu propus também para o secretário? Que fizesse uma frente, que unisse, né, a Polícia Militar, Secretaria de Saúde, Conselho Tutelar, também junto, certo? Pegasse os ônibus, micro-ônibus, como era feito lá em Cajati, naquela época do Conselho Tutelar, né? E vamos a campo. Né? Não é possível que essas pessoas que estão fazendo isso ficam, né? Como o capitão falou, chega lá o policial, vai lá e tem que instruir. Sai de lá, os caras vão lá, aumenta mais o som ainda, entendeu? Então, isso é inadmissível. Então, acho que eles teriam, isso foi também uma das cobranças, que monta essa frente, sabe, que se unam, né? Eu tenho certeza que as pessoas, quando vê realmente isso daí, ele vai se sentir impactado e não vai querer fazer, né, novamente, né? Outra questão também, muito importante aí, que eu e o capitão está levantando. Pois não. Senhor presidente, só para avisar o senhor aí, a imagem do senhor não está aparecendo na está com um problema aqui, depois eu vou tentar arrumar aqui. Tá bom, vou aproveitar o áudio aqui, obrigado. E também essa questão da ala, né? Que nós estamos com esse problema da ala Covid, que vai estagnar, a gente sabe o que está acontecendo. Cada vez mais pessoas se infectando, e nós vamos aí lutar para que o HR abra mais uma ala. Eles têm aí um andar aí que está ocioso, né? E nós vamos aí fazer uma moção de apelo aí para a semana que vem. Essa semana não deu tempo, espero aí, né, contar com os nobres e realmente está ali levando essa demanda, que a gente puder levar também para os deputados. É importante ter essa pressão, porque se eles têm um andar lá que está ocioso e que tem como estar montando uma outra ala Covid, por que não montar? Por que o governo do estado não vai querer ajudar, sabendo da forma que está? Então nós temos também que estar, sabe, levando essas demandas aí para o governo e estar especificando isso.
Isso é muito importante, né? E também eu vou pegar uma palavra aí do Aquino, falando sobre as estradas rurais. Nós sabemos como é dificultoso nossas estradas rurais também, né? Temos muita dificuldade realmente. Hoje estou sabendo que parece que só tem 2 patroas aí trabalhando, estão esperando mais máquinas. Só que o problema maior é que sempre vai ter essa questão no nosso município, porque a malha viária da estrada rural é muito alta. Eu não lembro quantos quilômetros que dá. Então, muitas vezes, o pessoal está lá, agora está no Taquaruçu, até terminar Taquaruçu, bulhareado. Quando ele chegar lá no Guaviruva, não tem como. Entendeu? Então, né, o que eu estou lutando aí já faz tempo, tenho conversado com alguns prefeitos, e aí também eu fui buscar aí de tentar fazer um fundo para estradas rurais. Mas isso aí tem que vir do executivo. Mas eu estou fazendo um monte de projeto aí, e também para terceirizar algumas áreas viárias, para fazer a manutenção, porque a prefeitura é muito difícil realmente conseguir manter todas as estradas rurais. Sempre vamos ter problema, e quem sofre são nossos agricultores, são nossos moradores aí da área rural, que sempre sofrem, infelizmente, né? Eu queria aproveitar também aí esse momento para estar falando aí sobre essa questão do comércio, que é um momento muito triste realmente para o nosso comércio, mas um momento de reflexão pelas vidas. Então, eu tenho certeza que aqui, né, com essa união dos vereadores, eu vejo que cada um aqui é eclético, cada um tem uma forma de trabalhar, nós vamos conseguir ajudar sim o executivo, ajudar os secretários, né, levar também o norteamento aí para o nosso governador, né? Isso é muito importante. Esse é o nosso trabalho realmente, né? Agradeço aí o momento aí, uma boa noite a todos, uma boa semana a todos. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Não há. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Senhor presidente, Pois não. eu gostaria de ter oportunidade para que prevaleça a verdade, que eu tenha 30 segundos para comentar uma informação que foi feita aqui a respeito de um tema tratado. Vereadora, vamos fazer assim, terminando... Da mesma forma que o colega assim o fez, acredito Sim. que precisa ser restabelecido as informações. Sim, vamos fazer assim, terminando agora a ordem do dia que nós vamos entrar, tá? Eu vou dar mais aí uns minutinhos para cada um fazer as suas considerações, tá bom? Obrigada. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Vereador Benedito Honório Ribeiro Filho. Na última sessão, o Dito disse que a conexão dele caiu na metade. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Presente. Presente, vereador Fábio Cardoso Júnior. Vereador Francisco Ricardo Neves. Presente. Vereador Francisco Ricardo Neves, presente. Vereador Gerson Teixeira Silvério. Presente. Gerson Teixeira Silvério, presente. Vereador Heitor Pereira Sansão. Presente, doutora. Vereador Heitor Pereira Sansão, presente. Vereador Inês Satil Cuyama Kawamoto, presente. Vereador Irineu Roberto da Silva, ausente com atestado. Vereador Dito reconectou, está presente. Vereador José Lopes. Presente. Vereador José Lopes, presente. Vereador Manuel Daquino Batista. Presente. Vereador Manuel Daquino Batista, presente. Vereador Renato Souza Machado. Pronto. Vereador Renato Souza Machado, pronto. Vereador Sandra Kennedy Viana. Vereadora Sandra Kennedy Viana, presente. Vereador Vander Lopes Pedroso. Vereador Vander Lopes Pedroso. Caiu a conexão, será? Vereador Voltou. Vereador
Vander Lopes Pedroso, presente. Presente. Sim, presente, vereador Vander Lopes. Vereador Xavier Rufino de Oliveira. Pronto. Pronto, vereador Xavier Rufino de Oliveira. Obrigado. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda à leitura dos materiais constantes na ordem do dia. Não há. Vereadores, eu vou dar 5 minutos para aquele que queira se pronunciar, tá bom? Estamos com um pouco mais de tempo aqui, tá bom? Então vamos estar marcando aí o nome, só precisa levantar a mão, tá? Não precisa estar se inscrevendo. Vereadora Sandra Kennedy, que pediu a palavra. Com a palavra, a excelentíssima senhora Sandra Kennedy. Obrigada, senhor presidente. Que bom que a gente tem tempo para dialogar um pouquinho mais. Eu quero dizer sobre a vacina, que protocolei o projeto de lei na casa. Os colegas estão convidados a darem sugestões, se assim o quiserem. Acho realmente que o município tem dificuldade, como todos, consorciados ou não. O projeto de lei aponta, inclusive, para a gente fazer a compra por consórcios, e é assim mesmo a propositura, a espelho do consórcio do Nordeste, como dos consórcios aqui em Santa Catarina, que é com quem eu comecei a dialogar. Mas, sinceramente, eu espero muito que a gente tenha um avanço no Plano Nacional de Imunização, porque custa caro. Qualquer um pode fazer as contas. O governo federal está pagando $13, porque demorou para comprar, e o governo, agora da Sputnik, e o consórcio do Nordeste a $9. Então, podemos fazer as contas. Não será fácil, mas é o caminho que eu quero contribuir para que a gente tenha, pelo menos, a questão legal resolvida, caso a gente possa articular emendas parlamentares, criar um fundo municipal, fazer um esforço orçamentário, enfim, mas realmente vacina para todos é a questão de ordem. Eu quis pedir, agradeço ter mais um minutinho aí, porque o capitão Renato trouxe uma informação que eu o conheço há pouco tempo, mas eu tenho certeza que ele não o fez de má intenção. A gente fica com muitas informações de todos os lugares, alguns sites, claro, tem uma versão, outro. O que eu queria trazer aqui, a bem da verdade, é dizer que não houve e nem haverá uma votação do valor do auxílio emergencial. O que tem a PEC 186, que vem sendo debatida, eu já falei, inclusive na casa aqui por 2 ocasiões, ela tira direito dos trabalhadores públicos, dos servidores dos municípios, dos estados e governo federal. Ela tira 200 bilhões da educação, para a gente ter uma ideia. Ela traz uma limitação de gastos em período de pandemia que é inaceitável, e ela reserva 44 bilhões para o auxílio emergencial, que deixa de fora mais de 17 milhões de pessoas e que reduz a 4 parcelas de valor de 150 a 375, me parece. Portanto, nesses termos, é que, inclusive, os partidos que o senhor denominou de PEC da chantagem, porque todo mundo que é auxílio emergencial é necessário, mas não pode, em troca disso, trazer um prejuízo às políticas públicas de educação, de saúde e aos servidores públicos, que é quem dá sustentação. Então, é uma PEC que traz, ao invés, qualquer país sabe que para a gente crescer, para a gente se desenvolver, gerar emprego, o Estado tem que ser forte. E não essa situação de a gente encolher cada vez mais, que é um ajuste fiscal. Inclusive, tem uma ação agora, finalizando, além de termos as nossas bancadas sendo contra, e eu trago isso porque é injusto, inclusive com as mulheres. A bandeira de luta das mulheres no Brasil inteiro, no 8 de março, foi lutar por vacina já e pelo auxílio emergencial de R$600. Então, o PT votou contra a PEC 186, assim como vários outros partidos, e não contra o auxílio emergencial de R$600, porque isso não era a pauta desta PEC. Ela colocava apenas 44 bilhões, o que vai deixar muita gente de fora. É um tema que eu teria o maior prazer de continuar discutindo, mas não quero abusar dos 5 minutos que o presidente nos concedeu, querendo trazer aqui só os elementos que podem trazer de volta a verdade. Isto, nós vamos lutar contra essa PEC 186, que ela faz muito mal para o Brasil, para a educação e para os servidores públicos também. Muito obrigada, e vamos continuar lutando pelo auxílio emergencial de R$600. A luta lá no Congresso não terminou. Obrigado, vereadora.
Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Fábio Cardoso Júnior. Com a palavra, excelentíssimo vereador Fábio Tatu. Obrigado, senhor presidente. Prometo que vou ser o mais rápido possível, até porque se começar a discorrer, 5 minutos vão ser muito poucos. Eu venho aqui, nesse tempo que o senhor nos permitiu, fazer um clamor, assim como o doutor Inês falou, um clamor mesmo. E um clamor rápido e simples, para que seja cumprido, vereadores, o slogan de campanha da gestão vencedora, do professor Newton, da base grande aqui na Câmara, de todos vocês que caminharam e cantaram nas ruas, respeito por você, respeito por registro. Eu gostaria, enquanto vereador, eleito por 1.230 pessoas, de ser respeitado por alguns secretários municipais que ainda não entenderam que a gente está aqui eleito legitimamente e para somar. Porque eu não desprezo e enalteço o trabalho de todos os vereadores aqui, mas quando vejo algumas coisas sendo direcionadas, segmentadas, fragmentadas, para fazer parecer que nada foi proposto anteriormente, eu me sinto desrespeitado. Desrespeitado. Porque muitas foram as sugestões, muitas. Eu enumero só minhas quase 40, desde o começo da pandemia. Então eu quero ser minimamente respeitado e ouvido. E essa história de, porque você bate e você não é ouvido, não existe, que eu já escutei isso de membros da gestão, que enquanto eu estiver batendo, eu não vou ser ouvido. Isso não pode existir, que isso fique claro. Então, nesses 5 minutos, eu quero respeito por você, por mim, e respeito por registro, que o diálogo que eu sei, eu tenho absoluta certeza que o diálogo é a bandeira do professor Newton Hirota. Então, que quando formos tratar de saúde, que sejam chamados os principais atores da saúde, os funcionários, quem está na linha de frente, e eles não foram chamados até o momento. E isso eu tenho relatos e relatos, inclusive agora durante a sessão. Quando for falarmos de economia, que sejam chamados os principais envolvidos, aqueles que dependem do comércio, dos serviços para sobreviver. Quando for falar sobre horário de ônibus, que chamem quem depende do transporte público. Então, isso sim é diálogo com respeito por registro. Então, é o que eu quero que seja cumprido. Aquele clamor que a doutora Inês falou, que os demais falaram aqui, pincelaram, mas que na prática ainda está a desejar, mesmo com apenas 90 dias de governo. Existem sim diálogos seletivos e fragmentados. Quando a gente vai saber, já aconteceram, quando a gente vai saber, já fomos deixados de lado. Então, independente de ideologia política, de base, de não base, de situação, do que for, hoje nós estamos num cenário de guerra. Quando eu vejo pessoas me mandando aqui durante a sessão, minha esposa está há 24 horas na UPA esperando um leito. Tatu, nos ajude, por favor. O meu pai está esperando um leito. Nos ajude, por favor. O meu comércio vai falir. Eu já mandei 12, 15 pessoas embora e vou mandar mais. Por favor, nos ajude. Eu quero ajudar, mas eu não sou detentor da caneta das ações executivas. Então, se eu puder pelo menos dialogar e que as nossas propostas sejam ouvidas, eu já me sinto respeitado. É isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Vereador Capitão Renato. Com a palavra, o excelentíssimo vereador Capitão Renato. Muito obrigado, senhor presidente. Vereadora Sandra, a senhora falou que eu menti, né? Que eu falei uma mentira. Eu queria dizer que falou. É só a senhora assistir de novo, a senhora vai ver que a senhora falou que isso que eu falei é uma mentira. Eu peço à senhora... Sim. Isso, eu peço à senhora que olhe a votação da PEC em primeiro turno e a senhora vai ver que 94%
dos deputados do PT votaram contra. O que a senhora fez foi justificar o porquê eles votaram contra. Isso é uma coisa. Mas não tem votação do auxílio emergencial. Eu não dou uma parte da minha fala. O que a senhora fez foi justificar. Muito bem, foi justificado. Agora, falar que eu estou mentindo já é outra coisa, entendeu? A senhora realmente não me conhece, a senhora realmente não deve saber da minha índole, tá bom, vereadora Sandra? Eu não tenho problema pessoal com a senhora, nunca tive, a senhora sabe muito bem disso enquanto foi prefeita, sempre foi muito bem atendida pela Polícia Militar que eu comandava à época, e isso continua da mesma maneira até hoje. Eu não tenho problema com a senhora. Agora, falar que eu estou mentindo já é uma coisa um pouco mais grave, né? Então, vamos lá. Pode pedir desculpas ao senhor. Vamos lá aos fatos. Os deputados do PT votaram contra a PEC do auxílio. Se tinha alguma coisa lá dentro que eles não concordavam, eu acho que lá, eu vou falar para a senhora que existe um processo legislativo onde poderia ser discutido cada artigo de uma PEC, cada mudança, e lá naquele processo legislativo poderia ser mudado o que achasse necessário. Tudo bem, mas isso já é outra coisa. Votaram contra a PEC, foi o que eu falei, eu não falei nenhuma mentira aqui. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito a excelentíssima senhora primeira secretária que proceda a chamada do próximo vereador inscrito. Acho que não há. Não há. Não há vereador inscrito. Não havendo mais vereador inscrito e nada mais a tratar, gostaria de comunicar aos senhores vereadores da próxima reunião das comissões permanentes, que realizar-se-á dia 18/3/2021, em grupo do WhatsApp e e-mail durante o dia, a partir das 8h30 às 18 horas. Das comissões. E a próxima sessão ordinária, que realizar-se-á dia 22/3/2021, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a presença de todos e às 21h19 encerro a presente sessão. Obrigado.